Fala pessoal, vamos começar nossa aula hoje. A gente tem 1 hora exatamente para falar sobre emergências médicas no consultório odontológico e é bastante conteúdo, como sempre. Vamos tentar aí fazer um resumo bem amplo, bem aprofundado para vocês. Na verdade, aprofundado na amplitude, mas um pouco mais superficial em cada etapa. E aí, o que vocês tiverem de dúvida, os termos que vocês não souberem exatamente o que significa, vocês vão pesquisar um pouco mais, estudar um pouco mais a fundo cada uma das emergências que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Vou começar compartilhando com vocês a minha tela. Eu espero que vocês consigam visualizar. Das outras vezes foi um pouco difícil, mas acho que agora vai dar certo, tá? Bom, então a gente vai falar hoje sobre emergências médicas no consultório odontológico. O que que são essas emergências, na verdade? A gente vai falar sobre o reconhecimento, sobre prevenção, sobre conduta clínica para cada uma, desde o sinal de alerta até o suporte básico e avançado de vida, tá? Então, a nossa agenda aqui tem 16 tópicos. A gente vai falar sobre os objetivos principais aqui, a diferença do que é uma emergência para uma urgência. Vamos falar sobre avaliação inicial, os sinais vitais, um panorama geral das emergências, as principais que acontecem, e aí a gente vai falar sobre os principais sintomas que o paciente vai apresentar, a depender de cada emergência que surgir na hora. Então, você está com o paciente na sua cadeira, vai fazer uma extração de dente do siso, vai fazer um implante, tá ali no momento da anestesia, que geralmente é o momento que o paciente mais tem algum sintoma, algum problema, e aí, a partir desse sintoma, desse problema, você precisa decidir se você vai continuar aquele procedimento ou se você vai parar e, enfim, aguardar o paciente melhorar, ou então, caso seja alguma coisa mais séria, mais grave, se você vai precisar dar um suporte de vida, um suporte básico de vida aí. Aí no final também a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo geral dos primeiros socorros, tá? E o suporte básico de vida. E também um kit de emergência que você pode ter no seu consultório. Se você quiser ser uma pessoa prevenida, o ideal seria que todo mundo tivesse esse kit de emergência, mas também soubesse usar, porque não adianta nada ter as medicações, ter os aparelhos, saber medir tudo e na hora que o paciente está com um problema, você ficar desesperado, esquecer tudo e não conseguir agir da maneira adequada, tá? Então, para a gente começar, a gente precisa falar primeiro sobre essa diferença mesmo. O que que é uma urgência e o que que é uma emergência? Porque algumas pessoas falam isso, surgiu um paciente que era uma urgência lá no consultório. O paciente estava com dor, estava com uma emergência. Na verdade, as emergências, elas são situações que acontecem que as pessoas não estão preparadas para que ela surgisse e que são críticas, que não você não tem tempo de pensar, de estudar a respeito, de conversar com alguém para decidir a melhor conduta. São inesperadas, geralmente, obedecem padrões definidos, ou seja, por mais que sejam inesperadas, não necessariamente são desconhecidas, às vezes podem ser desconhecidas para você, por isso que é importante ter esse estudo antes, né? E necessitam de um pronto atendimento que está memorizado na sua cabeça, protocolado na clínica, com o profissional, com a equipe que trabalha junto, tá? Porque não tem tempo de planejar nada, você precisa decidir o que você vai fazer na hora que ela acontece. Então, isso é uma emergência. E qual que é a diferença para uma urgência? Uma urgência é uma situação de dor, uma situação de pulpite, uma situação que o paciente, por exemplo, de repente sofreu um traumatismo, ele precisa de atendimento o mais rápido possível, mas ele não está correndo o risco, né, de algum problema à vida dele, né? Então ele precisa de um pronto atendimento, mas existe um tempo que o profissional ele pode inclusive se planejar
rever conceitos, protocolos e tudo mais. Então, essa é a principal diferença de uma emergência para uma urgência. Quando você for falar sobre isso com alguém, se você souber diferenciar, isso já te coloca em um patamar diferenciado, porque muitas pessoas fazem uma banana e chamam de emergência uma coisa que, na verdade, é só uma urgência, e na hora de uma emergência, de fato, não sabem o que fazer, não têm a menor noção do que fazer, tá? Toda emergência, ela precisa começar sendo reconhecida. E treinar o reconhecimento de uma situação emergencial é o principal objetivo da nossa aula de hoje, tá? Então nós vamos falar muito sobre o reconhecimento de situações de emergência. E aí uma coisa que pega muitos profissionais, às vezes nós estamos na clínica, na rotina, no dia a dia, a gente nunca imagina que aquilo vai acontecer com a gente, e a gente simplesmente negligencia uma fase que é essencial para todos os pacientes que chegam no nosso consultório, que é a avaliação inicial dos sinais vitais, como parâmetro. Porque vocês concordam comigo que se o paciente tem, de repente, uma frequência cardíaca X, e você, na hora da emergência, você deixa para verificar isso na hora que o problema está acontecendo, mas você não tem nenhum parâmetro anterior, você não tem com o que comparar, né? Então, o objetivo da avaliação dos sinais vitais é justamente esse: é você saber informações mínimas sobre aquele paciente, sobre o estado que ele se encontra no momento que ele chegou na sua clínica, também, mas principalmente ter o parâmetro do que você vai avaliar. Então, temperatura, pulso, glicemia, frequência respiratória, pressão arterial, peso, altura, são parâmetros que deveriam ser triados para todos os pacientes que chegam em qualquer hospital, qualquer clínica, para se ter como comparação caso uma emergência venha acontecer, tá? Então, na prática, o que que a gente recomenda? Medir, então, a pressão arterial, a frequência cardíaca e a frequência respiratória na consulta inicial de todos os pacientes, mesmo aqueles que não têm histórico de doença, tá? Sempre com o paciente em repouso, calmo, e aí anotar esses parâmetros para servirem de comparação, tá? Porque uma emergência ela vai ser reconhecida a partir do desvio desses valores basais também, ok? Idade, peso, altura, glicemia também contextualizam o risco, porque pacientes mais idosos ou crianças, a gente tem que saber dosar melhor anestésico, peso também, altura, a questão da glicemia, o paciente se está muito tempo sem comer, veio para consulta. Então, são sinais básicos que nós deveríamos fazer para todo mundo e são muito importantes para comparação. E aí eu trouxe aqui para vocês um panorama geral dos principais tipos de emergência, tá? Baseado no primeiro sinal de identificação, que é alteração ou perda de consciência. Então, a pessoa está lá sendo atendida por você, de repente perdeu a consciência. Dificuldade respiratória, começa com uma dificuldade respiratória, relatar. Dor no peito, arritmia cardíaca, reações de superdosagem anestésico local, que aí nós precisamos identificar o que está acontecendo, ao que exatamente ele está tendo essa reação. E crises de hipertensão arterial, reação alérgica, convulsões e intoxicação acidental aguda por flúor, ok? É bastante informação, tá, gente? A gente vai falar de uma parte aqui hoje, e aí o que faltar vai ficar para a próxima ocasião, ok? Bom, primeiramente, quando a gente fala de alteração ou perda de consciência, o que que acontece, né? Geralmente a gente tem a lipotímia ou síncope ou situações de hipoglicemia, né? Que é o desmaio, né? O paciente desmaia. A lipotímia na síncope é um mal-estar passageiro ou uma perda súbita e breve de consciência, que é o desmaio, tá? Por queda do fluxo sanguíneo e oxigenação cerebral. E a regressão desse tipo de situação, costuma ser rápida e espontânea, ok? O que que você vai fazer? Vai interromper o atendimento, vai chamar o paciente,
Vai deitar ele com os pés elevados para cima, afrouxar um pouco mais a roupa, abrir um pouco a janela, aferir o pulso, importantíssimo, a respiração e a pressão arterial. Se quiser fazer ali um HGT para verificar a glicemia, importante também, é bom fazer, porque daí você já vai descartar a hipoglicemia, certo? E aí vai conversar com o paciente. Se você não perceber uma melhora em 2 a 3 minutos, aí sim vale a pena acionar o serviço de socorro. Se você tiver cilindro de oxigênio, você administrar oxigênio para esse paciente, para ele manter a oxigenização e ficar monitorando os sinais vitais. Quais são os sinais vitais? Aqueles que a gente já falou ali anteriormente, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, pressão, vai averiguar os sinais vitais, ok? E no caso de uma hipoglicemia, na hora que você faz o HGT, o paciente está com a glicemia menor que 60 miligramas por decilitro. O paciente ele pode ser diabético ou ele pode não ser diabético, tá? Se ele não comeu nada antes de ir para a consulta e ele ficar muito estressado, muito nervoso, ele pode ter uma situação de hipoglicemia, se já fizer muito tempo da última refeição, tá? Agora, a questão da hipoglicemia é uma coisa um pouco mais séria, porque o paciente ele começa a ter uma alteração no nível de consciência quando essa glicemia ela já está muito baixa. Então, uma glicemia abaixo de 60, geralmente o paciente ele já está tendo uns delírios ali, tá? Então, se o paciente está consciente, mas ele, às vezes ele não está falando coisa com coisa, você vai interromper o atendimento, acomodar ele bem, arrumar um suco de laranja, alguma coisa para ele comer ali na hora, para ele, né, tomar e observar por 20 minutos. Ficou tudo bem? Dispensa ele acompanhado ou e referencia para a unidade básica de saúde, né? Porque se ele não for, se ele for diabético, ele precisa daí de um acompanhamento médico, né, uma avaliação médica para acertar, de repente, a dosagem da medicação. Isso pode acontecer muito com o paciente que toma, por exemplo, insulina. Às vezes administra uma dose até a mais de insulina ali em casa, depois vem para consulta e aí tem uma crise de hipoglicemia. Então, isso é muito sério. Agora, se o paciente ele já começa a ter sinais de inconsciência, ele já começa a ter, você já percebe que ele não está bem, ele parece que ele está meio bêbado, tá? É bem parecido com você conversar com uma pessoa que está bêbada. O que que você vai fazer? Você tem algumas opções. Mais importante é reconhecer primeiro, né? Se você conseguir reconhecer, fez o HGT e viu que está baixo, você mesmo pode até administrar 10 ml de glicose 50% intravenoso na veia desse paciente, tá? Agora, se você não tem segurança para fazer isso, se você não sabe, nunca fez, nunca viu ninguém fazer, o que que é melhor? Chamar o SAMU. Porque o SAMU vai vir correndo e você vai relatar para o SAMU, olha, ele tá ficando inconsciente, ou ele tá, não tá falando coisa com coisa, tava em atendimento aqui, parece ser uma crise de hipoglicemia. O SAMU já vai chegar até com as medicações ali meio preparadas já, tá? E precisa ser muito rápido, porque uma hipoglicemia no paciente inconsciente não vai conseguir deglutir. Então, ele não vai conseguir, você não vai conseguir administrar açúcar nem nada. Às vezes, mesmo colocando açúcar na boca da pessoa direto, ainda assim demora muito mais tempo do que quando essa administração de glicose na veia é feita, tá? Falo isso para vocês como uma pessoa que já teve caso de paciente durante cirurgia ou depois da cirurgia, tudo certo, o paciente começa com uma crise de hipoglicemia. E aí a única coisa que resta é correr o mais rápido possível para chamar o socorro, né? Porque ali naquele momento não tinha a medicação, a glicose em tubinho para administrar, tá? Qual que é a prevenção de uma situação como essa? É fazer uma boa anamnese, questionar o paciente se ele já teve alguma vez um episódio de desmaio, de síncope, de hipoglicemia, se ele tem costume de ficar em jejum, se ele toma alguma medicação para diabetes, tá? Preferencialmente fazer uma sessão mais curta, pela manhã, uma anestesia o mais traumática possível, mais atraumática possível e um ambiente mais tranquilo possível para evitar desse paciente ter uma exposição ao estresse, tá? Evitar a exposição ao estresse para ele não consumir a glicose que ele tem ali
disponível, ok? Bom, e aí, uma outra situação de alteração, né, de consciência, que o paciente ele não fala coisa com coisa, enfim, ou ele pode desmaiar, é uma situação de hipotensão ortostática, que é quando a gente levanta muito rápido, a gente está abaixado e levanta muito rápido. Isso frequentemente acontece com o paciente idoso que levanta da cadeira, por exemplo, tá? Hipotensão ortostática normalmente melhora assim em segundos. É só a pessoa ficar um pouquinho mais elevada, com a cabeça elevada, isso já vai melhorar. Então, preferencialmente, tentar não erguer o paciente rápido, não erguer a cabeça rápido, né? O paciente não levantar rápido da cadeira. É a melhor forma de prevenir esse tipo de situação. Agora, um acidente vascular encefálico pode acontecer também, né? Isquêmico ou hemorrágico, pode ser transitório, pode ser completo, e aí o paciente ele tem um risco de ir a óbito, né? E aí o que você vai fazer? Você vai interromper o atendimento, vai sentar o paciente, vai verificar se está livre as vias aéreas, tá? Avaliar a respiração desse paciente, ficar de olho nisso, e ali, em 5 a 10 minutos, você vai monitorar sinais vitais e referenciar para o serviço de saúde o quanto antes, tá? Se não melhorar, aí é SAMU direto, ok? E, preferencialmente nessa situação, não administrar o oxigênio, tá? A não ser que o paciente tenha dificuldade respiratória. Com relação ao AVE, você vai perceber uma mudança na face desse paciente, uma mudança no padrão de fala, no padrão de movimento, tá? Então, essa diferenciação que você vai fazer, por exemplo, de uma hipotensão e de uma hipoglicemia, tá? E no caso da insuficiência adrenal aguda, a insuficiência é uma hipofunção da adrenal por uma interrupção abrupta do uso de corticoide. É uma situação rara, tá? Mas é uma situação grave. E esse paciente, normalmente, ele tem um cortisol insuficiente para sustentar o estresse, tá? Então, o que que acontece? O paciente, por exemplo, que usa muito corticoide, usou muito corticoide ali por mais de 12 meses para tratamento de alguma doença autoimune, por exemplo, em doses muito altas, se esse paciente ele vir para uma cirurgia e não fizer a, uma dosagem um pouco mais alta desse corticoide para ele suportar essa cirurgia, ele pode ter uma insuficiência adrenal aguda. E aí ele vai ter uma alteração do nível de consciência, tá? Então, mais uma vez, muito importante fazer uma boa anamnese para saber se esse paciente, o histórico desse paciente, tá? E nessa situação, você vai ter que interromper, chamar a urgência, deitar o paciente com os pés elevados, administrar ali o oxigênio, ok? E o que, que o SAMU vai fazer? Ele vai aplicar a hidrocortisona intravenosa ou intramuscular e vai monitorar os sinais vitais, tá? Agora, se a situação for muito grave, né, o paciente não tiver respiração e não tiver pulso, você vai precisar iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, na insuficiência adrenal aguda. Por isso, mais uma vez, é muito importante perguntar na anamnese se o paciente já fez uso de corticoide por longos períodos, se foi recente, né? Se ele ainda faz. E aí, se possível, conversar com o médico para adaptar a dosagem quando ele vir para consulta, ou então você mesmo já adaptar essa dosagem para garantir ali que vai ficar tudo bem. Ou então, a outra possibilidade seria fazer um desmame dessa medicação primeiro, caso o paciente já esteja tratado, um desmame da medicação para que o próprio organismo dele volte a produzir cortisol de maneira adequada, ok? Bom, depois a gente tem ali as dificuldades respiratórias, que são outros sintomas relacionados aí a emergências, a hiperventilação e as dificuldades respiratórias, elas dizem respeito à hiperventilação, à asma e ao edema pulmonar agudo. Então, o que que é a síndrome da hiperventilação? É um paciente que ele aumenta a frequência respiratória, porque ele está muito ansioso, então é um aumento da frequência respiratória de maneira consciente, vamos dizer assim. E aí, a diminuição da quantidade de gás carbônico no organismo dele reduz o fluxo cerebral. E isso pode causar uma síncope,
tá? Tem pacientes que às vezes ficam muito nervosos durante, por exemplo, a anestesia, fica respirando, e aí, numa dessa, se você não fala para o paciente, calma, respira devagar, respira fundo, devagar, aí esse paciente ele pode ter uma síncope ali, e aí você vai ter que interromper o tratamento, acomodar ele, tranquilizar, pedir que ele respire ali com mais calma. Uma das formas também de ajudar esses pacientes que geralmente têm muita ansiedade é pedir que ele respire na mão, cobrindo assim a boca e o nariz, porque daí a quantidade de ar que vai entrar é uma quantidade menor, ou num saquinho, por exemplo, tá? E, se necessário, administrar ali um diazepam por via oral ou intravenosa para esse paciente ficar mais tranquilo, ok? No caso de uma crise de asma, se o paciente tiver, ele vai ter ali um broncoespasmo, né, com o estreitamento da via aérea. Agora, geralmente, o paciente que tem asma, ele já sabe que ele tem asma, ele já faz uso de bomba, então ele vai trazer essa bombinha junto com ele. Então, preferencialmente, se a gente já sabe que esse paciente tem esse problema, já pede para ele trazer a bombinha, caso durante o atendimento aconteça de ter um broncoespasmo, ele já saca a bombinha e já faz ali o tratamento, tá? Agora, vamos supor que aconteceu de não saber que aquele paciente tem asma e ele teve uma crise ali. O que que você vai fazer? Você vai interromper, vai tirar tudo que tiver dentro da boca, tranquilizar aquele paciente, sentar ele de maneira confortável e administrar, daí no caso, a bombinha, se você tiver no seu consultório. Se não regredir, você vai repetir a dose. Ah, mas eu não tenho bombinha, ele não tem bombinha, ninguém trouxe nada, o que que a gente faz? Tem que chamar o SAMU. Que é uma crise aguda de asma. Alguém vai ter que trazer uma bombinha lá para ele administrar, tá? E no caso do edema pulmonar agudo, o que está acontecendo, né? Nesse caso, geralmente é uma falência do ventrículo esquerdo, com a formação de fluidos dentro do alvéolo do pulmão. E aí o paciente começa a ter uma dispneia, tá? Geralmente essa situação ela está associada a uma insuficiência cardíaca congestiva prévia. Então, é um paciente às vezes mais idoso, que já tem ali esse quadro. O que que você vai fazer se acontecer? Interromper, sentar ele calmo, solicitar o socorro de urgência o quanto antes, fazer acalmar, né? Se necessário, fazer um diazepam ali. Uma das coisas também interessante é garrotear os membros superiores, tá? Apertar os membros superiores a cada 5 minutos ali, que isso vai também ajudar, né, no retorno. E oxigênio, se a pessoa perder a consciência, iniciar ali a atividade de suporte básico de vida, ok? E no caso de dor no peito também é um sintoma que pode acontecer, bastante comum, tá? O que que a gente vai suspeitar que está acontecendo com esse paciente? Uma angina de peito ou um infarto agudo do miocárdio. Na angina de peito, ela é uma dor que vai diminuindo, que diminui por uma diminuição temporária do fluxo coronário. Ela pode ser estável ou ela pode ser instável. Instável quer dizer que ela não alivia com o repouso, mesmo em repouso. Então, normalmente esse paciente ele já sabe que ele tem angina, ele já faz tratamento, já toma alguma medicação, tá? E aí, se você perceber que está acontecendo, se ele relatar para você que está acontecendo, você vai interromper, sentar ele confortável. Se você tiver um vasodilatador sublingual, você pode administrar, porque você vai garantir ali que o fluxo coronário volte a funcionar. Esperar essa dor cessar ali. Se não melhorar em 5 minutos, vai repetir a dose. E aí, preferencialmente, encaminhar também para o médico. Se persistir, você vai acionar a urgência e entregar aquele paciente para tratamento médico mesmo, ok? E no caso do infarto do miocárdio, tá? É uma dor torácica que não cessa com o vasodilatador. Então, se a pessoa tem histórico familiar, pressão alta, obesidade, tabagismo, colesterol alto, isso pode acontecer. Se acontecer, você vai precisar diretamente chamar o socorro médico, tá? Sentar o paciente, acalmar. Se você tiver um AS, salva vidas também. 2 a 3 comprimidos de AS ali. Evitar o esforço físico, monitorar sinais vitais. E aí, se precisar, se o paciente tiver uma parada cardiorrespiratória, vai iniciar a ressuscitação cardiopulmonar e utilizar
o desfibrilador assim que ele chegar, tá? Mas preferencialmente você vai chamar ali o socorro médico. Uma informação importantíssima é que pacientes que têm histórico positivo para infarto há menos de 6 meses, eles não devem ser atendidos sem antes contatar o médico, tá? Então, sempre no consultório é importante também ter um vasodilatador coronariano, como por exemplo a AS de 100 miligramas, e aí esse paciente com histórico médico positivo para infarto, preferencialmente dá ali 6 meses a 1 ano depois para iniciar o atendimento e o tratamento, ok? E no caso de situações de arritmia? Bom, a arritmia ela pode ser uma bradicardia, ou seja, o coração está batendo menos, ou uma taquicardia, que é o coração está batendo mais. O paciente às vezes relata isso para você, meu coração está palpitando, por exemplo. O que que você vai fazer? A bradicardia, ela é um achado até relativamente comum em jovens, atletas, mas pode decorrer também de medicamentos vasoconstritor, como uma resposta reflexa, tá? Ou por conta de uma doença cardíaca, ou por conta de intoxicação, enfim. E aí, você precisa monitorar a frequência cardíaca, porque caso ela esteja abaixo de 40 batimentos por minuto, você vai chamar a urgência médica, né? Manter o paciente deitado, pés elevados. Se tiver oxigênio, administrar oxigênio e monitorar os sinais vitais. Se tiver uma parada cardíaca, obviamente, iniciar a ressuscitação cardiopulmonar. E no caso da taquicardia, a taquicardia geralmente é uma situação benigna, né? Uma resposta fisiológica ao exercício, à ansiedade, ao estresse. Então, nessa situação, você vai ter que interromper, avaliar o pulso. Se o ritmo estiver irregular, vai encaminhar para avaliação médica, mas se o ritmo estiver regular, manter o paciente em repouso. Uma coisa que você pode fazer é pedir para o paciente fazer a manobra de Valsalva, que isso estimula o tônus vagal, e aí isso abaixa, diminui, né, os batimentos cardíacos. Não é uma coisa para se fazer toda hora, né, no momento ali de urgência apenas. O paciente recuperou, aguardar 15 minutos e dispensar com orientação médica, ok? Esses pacientes, é sempre bom que eles vão para um atendimento médico, para passar com um cardiologista, para garantir que não tem nenhum problema antes de agendar a próxima consulta, ok? Com relação à pressão arterial, também existe uma situação de crise de hipertensão, ou seja, a pressão aumenta muito, e aí esses pacientes geralmente eles vêm, porque ficam com muito medo, e aí aparece a pressão alta. O que que você vai fazer, né? Se o paciente estiver compensado, você vai poder atender ele normalmente. Você pode considerar o uso de medicamentos para tranquilizar, diazepam, lorazepam, 1 hora antes do procedimento. Vasoconstritor, uma coisa que é importante de falar, não é um contraindicado, tá? Então, adrenalina, porque a quantidade de vasoconstritor que vai ter dentro do anestésico é muito pequena, muito baixa, para alterar a pressão desse paciente, tá? Então, fazer a injeção lenta com aspiração prévia é super tranquilo. No caso de uma urgência odontológica, que o paciente ele está com a pressão mais alta, aí vale a pena também, ele vai precisar passar pelo tratamento odontológico. Você vai administrar ali uma medicação para acalmar e só vai operar esse paciente quando a pressão arterial tiver pelo menos ali 16 por 100. Porque nesses pacientes, o que é mais importante? É a pressão diastólica. Se a diastólica estiver muito alta, acima de 100, a gente tem que ficar preocupado. Se a pressão sistólica está muito alta, acima de 180, aí a gente também tem que ficar preocupado, porque esse paciente ele pode ter um infarto, um AVC ali a qualquer momento, tá? Agora, algumas vezes acontece do paciente estar com a pressão sistólica alta, mas a pressão diastólica está mais baixa. Aí, nesses casos, a gente tem uma situação ali de síndrome do jaleco branco, né? O paciente fica com medo, e aí esse medo dispara uma situação de ansiedade ali no paciente e a pressão aumenta, tá? No caso de uma hipertensão arterial moderada ou severa, nenhum tratamento odontológico ambulatorial deve ser feito. O ideal é encaminhar esse paciente para atendimento hospitalar.
Se você tiver um captopril, um enalapril, você consegue até abaixar a pressão desse paciente durante, por exemplo, um procedimento cirúrgico. Alguns pacientes, às vezes, vêm para consulta e relatam que a pressão deles não abaixa de jeito nenhum. Você pode administrar, vai abaixar a coisa ali de 5 mililitros, milímetros de mercúrio na pressão, administrando isso. Mas aí você tem que tomar mais cuidado, você vai ter que escolher ou administra o medicamento para hipertensão ou administra ali um sedativo, né, um calmante ali para ele ficar mais tranquilo, tá? Mas muito importante conseguir identificar se essa crise de hipertensão é porque o paciente está com medo ou se é porque esse paciente não está com a pressão controlada. E aí, se não está com a pressão controlada, ele vai ter que controlar primeiro, tá? Bom, uma outra situação que é uma emergência médica são reações alérgicas. E aí, como que acontece uma reação alérgica, né? É uma hipersensibilidade adquirida pela exposição prévia a um alérgeno, que no segundo contato forma-se um complexo ali de antígeno e anticorpo que libera histamina e bradicinina, que vai ser responsável pelas alterações vasculares e celulares da reação alérgica, tá? Essa reação alérgica, ela pode ser pequena, né? Que a gente vai ter ali do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, mas ela pode ser muito séria. E as mais sérias, geralmente, elas têm menos tempo de, de aparecimento e de gravidade. Então, por exemplo, a tipo 1, que leva segundos a minuto, é mediada por IgE, e são situações, por exemplo, de angioedema, crise de asma, anafilaxia. E isso é muito perigoso porque vai ter uma reação muito rápida em minutos e segundos. Agora, existem situações que podem surgir em minutos, em horas, em dias ou depois ali de 48 horas, tá? E os sintomas, né? Principalmente relacionado do mais leve até o mais grave. A gente vai ter sintomas cutâneos, como, por exemplo, angioedema, coceira, eritema, vermelhidão, né? Não são situações emergenciais. O que começa a ser emergencial? Sintomas respiratórios, broncoespasmo, então a pessoa fica com dificuldade para respirar ou fica com dispneia, um edema de laringe, então o ar não está passando, já é uma situação de emergência, tá? Até a situação de choque anafilático, que aí é uma reação aguda, sistêmica, que aí sim gera um risco de vida mesmo, tá? Então, aqui é muito importante a gente conseguir identificar qual é o tipo de, qual é o mecanismo da reação alérgica que está acontecendo. E o tratamento dessa reação alérgica ela vai ser baseado na gravidade do quadro. Então, se for uma reação cutânea, a gente vai poder aplicar, por exemplo, pomadas, medicamentos corticoide, por exemplo, ou intramuscular também, e aí observar sinais vitais. Outras medicações, por exemplo, como loratadina, você pode ter no consultório, administra ali, o paciente vai tomando já, tá? Dispensa ele acompanhado e encaminha esse paciente para avaliação médica. Porque se ele já demonstrou que tem uma reação alérgica a alguma coisa, que a gente não sabe exatamente ao que, ele precisa fazer um teste para saber, ou então investigar um pouco melhor para saber ao que exatamente ele tem essa reação. Porque na próxima vez pode ser que essa reação não seja tão branda quanto foi da primeira, tá? No caso de broncoespasmos, o paciente vai ter que ser sentado, vai remover todo o material da boca, acalmar. Se você tiver lá o broncodilatador, administrar esse broncodilatador aerosol e aí aguardar. Se esse paciente não melhorar, a gente tem que chamar o socorro médico, porque aí sim a gente vai ter que administrar a epinefrina. E aí, essa epinefrina, essa é uma ampola mesmo, concentrada, que aí vai combater essa crise. E depois da crise, vai manter a medicação, hidrocortisona, prometazina, enfim. Dependendo ali da gravidade, o médico vai dar o tratamento mais efetivo para aquela pessoa. Situação de edema de laringe, né? O paciente vai ter que ficar deitado, com pés elevados, iniciar o suporte básico de vida, se ele estiver perdendo ali a consciência, né? Monitorar os sinais vitais,
E mais uma vez, aplicação da epinefrina intramuscular. E ali a repetição a cada 5 a 10 minutos, se for necessário, até melhorar, tá? E no caso da hidrocortisona, manter depois, né, depois de realizar esse tratamento ali agudo. E é uma situação de, por exemplo, obstrução total sem resposta do paciente, a gente precisa manter a via aérea ativa. E aí, às vezes acontece de ter que ser necessário fazer uma cricotiroidostomia, por exemplo, tá? Um edema de laringe. Vai ser você que vai fazer? Não, vai ser o médico que vai fazer. Você vai chamar, você precisa identificar que aquilo é uma reação alérgica, que é uma coisa com uma gravidade muito alta e que você precisa chamar o socorro o mais rápido possível, tá? E a situação de choque anafilático, esse paciente, mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Você precisa chamar o socorro e a urgência. Importante assim, percebeu que o paciente está tendo uma reação alérgica, seja porque está com coceira, seja porque começou a ter broncoespasmo, dificuldade para respirar, já chama o socorro. Já chama, já pede ajuda, porque se isso vira uma coisa mais complicada depois, aí você vai ter que chamar com urgência até, de repente, já tá numa situação de choque anafilático, tá? E numa situação de convulsão, também uma coisa que pode sim acontecer no consultório, tá? O paciente ele pode ter uma crise, pode acontecer com uma pessoa que já tem problema, pode acontecer com uma pessoa super saudável que nunca teve problema nenhum, tá? O que você precisa fazer? Reconhecer mais uma vez, tá? Geralmente, as crises de convulsão, elas têm algumas fases. Então, tem a fase pré-convulsiva, convulsiva e pós-convulsiva. E essas crises, numa pessoa, por exemplo, sadia, vamos dizer assim, ela é limitada, né? Então, às vezes, numa situação como essa, você não precisa necessariamente chamar o socorro, né? Mas, se for um paciente que já tem histórico de epilepsia, que já teve várias crises, uma seguida da outra, aí sim, vale a pena você já deixar ali o número do socorro para você chamar o mais rápido possível, tá? Por quê? Como essa crise ela é tônico e clônica, né? Então o paciente ele vai tendo espasmos musculares. Esse paciente ele pode ter uma situação, por exemplo, de hipertermia, hipertermia e acidose, tá? Então, de tanto exercício que ele fez ali com as contrações, esse paciente vai ficando quente e começa a ter problemas depois. Então, o ideal a crise ela tem que ser rápida, no máximo 3 a 5 minutos ali, tá? E o protocolo nessa situação é, primeiramente, abaixar a cadeira o mais próximo possível do chão, tirar objetos cortantes, tirar o objeto da boca desse paciente, afrouxar as roupas, se possível, deixar o paciente de lado, né, para o lado esquerdo, porque às vezes eles vomitam também, tá? Não restringir os movimentos, cronometrar a duração da crise e acionar a urgência se ela durar mais do que 3 minutos. Ou se você perceber desde o início que o paciente já está com uma certa cianose, então já está com extremidades mais arroxeadas e tal, tá? Agora, se for uma situação isolada ou repetitiva, pode ser necessária a administração ali de medicamentos para tranquilizar o sistema nervoso desse paciente. Isso vai ser administrado, mais uma vez, pelo suporte médico, tá? Se você tiver no seu consultório, ok, é bom, mas se você não tiver segurança, é melhor você chamar o suporte, o socorro, do que você ir lá e você mesmo fazer, tá? Pós-crise, o paciente vai ficar em repouso, quietinho. Se tiver oxigênio, dá para administrar. Você vai monitorar os sinais vitais e, preferencialmente, não oferecer água, nem alimento, nem nada para não correr o risco, por exemplo, de um engasgo, tá? E esse paciente vai ser dispensado acompanhado e com um encaminhamento para avaliação médica, o quanto antes, ok? Uma outra situação que pode acontecer é uma superdosagem anestésico local e uma situação de metemoglobinemia, tá? A superdosagem ao sal anestésico é porque, assim, a gente precisa respeitar, mais uma vez, o número máximo de tubetes por peso. Então, eu preciso pedir o peso do paciente para saber quanto que eu vou poder administrar nesse caso, né? Fazer a aspiração prévia, fazer uma injeção lenta, preferir soluções que tenham um vasoconstritor adrenérgico em pacientes sensíveis, tá?
porque daí a superdosagem ao sal anestésico o risco de ter uma superdosagem acaba sendo menor. E o que esse paciente vai apresentar, né, de sintomas? Primeiramente, né, caso esse anestésico ele passe ali para a corrente sanguínea, ele vai começar a produzir uma diminuição do sistema como um todo. Então, o paciente vai ficar mais letárgico, mais devagar, falando mais arrastado, às vezes até pode ter uma parada cardiorrespiratória numa situação muito grave de superdosagem, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso e também sempre, mais uma vez, perguntar na anamnese se o paciente usa algum tipo de droga, porque pode ter interação com isso. E a metahemoglobinemia, tá? O que é a metahemoglobinemia? O ferro da hemoglobina, ele é oxidado a férrico e não libera oxigênio aos tecidos. Então, a hemoglobina, para ela liberar o oxigênio nos tecidos, ela tem que ter uma forma. Quando a gente tem uma metahemoglobinemia, esse ferro ele está oxidado e não libera esse oxigênio. E aí, geralmente, quando que isso pode acontecer? Quando a gente usa prilocaína, que tem uma fórmula química que pode interagir ali com a hemoglobina e a articaína também. Geralmente, uma situação de metahemoglobinemia não vai acontecer tanto no seu consultório, vai acontecer na casa, no paciente em casa, sozinho, às vezes, tá? 3 a 4 horas. O que vai apresentar de sintoma? Cianose, cansaço, letargia, dificuldade respiratória, pele acinzentada, tá? Então, aí, nesses casos, a gente tem que pedir para o paciente fazer repouso, que aí esse quadro vai ser revertido sozinho. Se esse quadro não for revertido sozinho, a gente tem que administrar daí, intravenosa, azul de metileno. Isso vai ser uma administração médica, mais uma vez, tá? E porque o oxigênio sozinho não vai ser suficiente para reverter essa hipóxia que vai acontecer. Então, o paciente ele vai ter que ser encaminhado ao médico, informando preferencialmente a suspeita pela quantidade de anestésico que foi administrada, né? E a quantidade de anestésico que foi administrada, para que daí o médico faça a intervenção adequada. Como que a gente previne uma situação dessa? Evitar prilocaínas em gestantes, anêmicos, portadores de hemonoglobulinopatias, por exemplo, anemias, tá? Então, o paciente já tem uma alteração na hemoglobina, no ferro ali, insuficiência cardiorrespiratória, usuários crônicos de paracetamol. A gente tem que preferencialmente não usar a prilocaína, porque ela tem a ortoluidina que vai interagir com a molécula da hemoglobina, ok? E aí, por fim, mesmo identificando esses pacientes venham a apresentar uma situação de parada cardiorrespiratória, o que você precisa fazer primeiramente, né? Você precisa primeiro verificar, interromper o tratamento, liberar esse paciente, né, a boca, deixar ele o mais confortável possível, tá? E avaliar as respostas aos sinais vitais. Se não tem sinal vital, se não está respondendo, né, ao chamado que você está fazendo, você já vai logo chamar o SAMU. Primeira coisa é já chamar o SAMU. Se tiver com uma segunda pessoa, você fica com a vítima ali, né, com o paciente, e a pessoa vai chamar o SAMU. E aí você vai monitorar sinais vitais e se precisar, né, o paciente não respira ou não está com a respiração da maneira adequada, você vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar com 30 contrações para 2 ventilações, 30 compressões seguidas de 2 ventilações, até chegar ao desfibrilador. O desfibrilador chegou, ele vai ser acionado para verificar qual é o ritmo cardíaco daquele paciente. Se o ritmo cardíaco for favorável ao choque, o próprio desfibrilador vai falar isso para você. Né? No caso, vai ser o médico que vai fazer isso, mas você vai ter o conhecimento a respeito, tá? E aí, se for recomendado o choque, vai ser feito o choque e aí a ressuscitação vai continuar. Por que é importante todo mundo da equipe saber o que está acontecendo, né? Porque vai precisar ter uma pessoa que coordene esse momento da ressuscitação. Num primeiro momento, pode ser o dentista que está ali, e as outras pessoas da equipe vão participar também, vai fazer os movimentos. E o médico, assim que ele chegar, ele pode ser a pessoa que vai coordenar, enfim, com o restante da equipe, tá?
Mas, basicamente, é isso. Agora, se for possível identificar quais foram os sintomas que aquele paciente tem, conseguir já chamar o socorro médico e já começar o tratamento, melhor coisa, tá? Porque, independente do que você for fazer, é importante chamar o socorro. Porque isso vai te dar mais tranquilidade, isso vai te dar mais segurança, porque mesmo você tendo uma aula como essa, você tendo estudado bastante sobre esse assunto, quem trata esse tipo de situação já é o médico. Isso já é parte médica. Então, o médico ele precisa participar de alguma maneira, ele precisa estar ciente que está acontecendo isso, tá? E não é sua responsabilidade ressuscitar aquele paciente. Você precisa, se você tiver o conhecimento mínimo necessário, você vai salvar uma vida. Uma situação de emergência, você vai salvar uma vida, tá? Mas a equipe médica vai ter que estar ciente do que está acontecendo e vir ajudar, ok? E Enfim, escrevi aqui do lado, né, um resumo para vocês terem ali à mão, né? Então, o paciente não responde à estimulação, já chama o SAMU, já chama o socorro, já pede um desfibrilador, tá? Se o paciente não respira, já viu que não está respirando direito ou tá com respiração agônica, vai iniciar já as compressões até o desfibrilador chegar. Se possível, fazer um treinamento com a equipe de como são essas compressões, onde que elas são feitas, quantas são feitas, qual o ritmo que elas têm que ser feitas, tá? Chegou o desfibrilador, aí o médico vai passar a conduzir isso e repetir até o ciclo, até o socorro assumir. Se você tiver um desfibrilador na sua clínica, isso também perfeitamente pode ser usado, tá? Mas sempre acionar o serviço de urgência, independentemente da gravidade do que está acontecendo, porque esse paciente ele vai precisar de avaliação médica depois, tá? Aqui eu coloquei para vocês o algoritmo, né? O kit de emergência, né? Fármacos essenciais que você pode ter no seu consultório, mas não necessariamente você é obrigado a ter, tá? Tem consultório que nem tem. Mas um diazepam, isso também é uma coisa importante. Se você for ter, é importante que você olhe sempre se não está vencido, se não passou do tempo, se não tem que jogar fora, se não tem que trocar, tá? Porque esse é o tipo de coisa que a gente nunca quer usar. Mas aí, na hora que vai usar, na hora que vai precisar, não vai estar pronto, tá? Então, é bom sempre olhar, né, para ver se está tudo certinho, tudo adequado ali nesse kit de emergência já que vai fazer, tá? Então, diazepam, salbutamol para spray, né, broncoespasmo, açúcar líquido, carboidrato, qualquer coisa ali para aumentar a glicemia, solução de glicose para aplicação, tá? Essa solução de glicose a gente compra em casa médica, o AS para via oral, o isordil sublingual, betametasona para reação alérgica, né? Prometazina também para reação alérgica, hidrocortisona para insuficiência adrenal aguda, a epinefrina para uma situação de anafilaxia, importantíssima, e o hidróxido de alumínio para a situação de intoxicação aguda por flúor. Aqui não, a gente não falou sobre ela aqui, mas a gente pode marcar depois uma outra aula só para falar sobre intoxicação por flúor. Não é uma situação corriqueira, pode acontecer, principalmente com crianças, mas existe, assim, uma quantidade de flúor que essa criança precisa ingerir para ela ter realmente uma intoxicação. Levando em consideração que na criança, pelo peso dela, né, pelo tamanho dela, a intoxicação acaba sendo muito mais fácil do que em um adulto, tá? Um adulto, geralmente, raramente ele vai ter uma intoxicação por flúor aí, ok? Pontos chaves para a gente levar, então, para o consultório. Então, sempre fazer uma anamnese muito bem feita, que isso vai prevenir a maior parte das emergências. Conhecer bem o paciente antes de tratar esse paciente. Reconhecer rápido é mais importante do que lembrar de todo o protocolo. Então, assim que você perceber que aquele paciente não está bem, ele não está muito bom, você conseguir reconhecer e já chamar ajuda. Posicionar ele e já chamar ajuda. Não ficar pensando muito, tá?
ter o kit de emergência acessível, com a validade em dia, com a equipe preferencialmente treinada, também é muito importante. E na dúvida entre se eu vou tratar ou se eu vou encaminhar esse paciente, encaminhe esse paciente. Na dúvida se eu vou aplicar alguma coisa intramuscular ou se eu não vou, encaminhe esse paciente, tá? É mais importante para você identificar do que fazer o tratamento. Quem vai fazer o tratamento é a equipe médica, ok? Bom, pessoal, consegui falar sobre esse assunto em 1 hora. Abarcamos todo ele. Faltou só a intoxicação ali por flúor, deixa eu ver aqui. É. Mas a gente pode fazer depois uma aula específica sobre primeiros socorros, né? Por que que são 30 compressões e 2 respirações. A gente pode falar um pouco mais, de maneira mais aprofundada sobre esses pontos. Caso vocês tenham alguma dúvida novamente, vocês podem mandar tanto no Instagram quanto no próprio grupo ali do WhatsApp, tá? Quando tá aberto, vocês podem mandar perguntas e dúvidas também. E para cada tópico do que foi falado aqui, existe uma aula aprofundada do porquê que cada coisa está acontecendo, quais são os parâmetros de cada coisa. Eu falei muito rápido aqui para vocês sobre tudo, né? Então, porque o nosso objetivo aqui é fazer mesmo uma revisão, e eu tenho certeza que a partir dessa revisão aqui vocês vão ter bastante munição para estudar sobre essas emergências médicas e se prevenir também no consultório, durante os atendimentos. Isso vai ser muito válido para vocês como profissionais, tá? Mais importante até do que saber isso para a prova é saber isso para a sua vida, porque isso pode sim acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, em qualquer consultório, às vezes até na rua, né? Então, uma situação de parada cardiorrespiratória, né? Então, a gente sabendo como manejar isso, a gente já, sabendo como identificar, né? A gente já tem a possibilidade de ajudar uma pessoa, de salvar uma vida, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.